Então, abre comigo sua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 14, até o verso de número 22. Pode ser Almeida Revista e atualizar. Tem revista contemporânea aí, não? Se tiver, seria bom. Mas se não, pode ser revista e atualizada mesmo. É o que, Kézio? Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. É qual a versão, Antônio? Tá bom. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Mas não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Pai, louvamos o teu nome nessa manhã. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui, louvando, adorando, bendizendo o teu nome e também compartilhando esse momento tão precioso para nós, que é o momento em que nós, depois de apresentarmos ao Senhor os nossos cânticos, as nossas orações, quer por meio da música, quer por meio das nossas dos momentos específicos, nós também dedicamos o tempo de ouvir a tua voz, a tua palavra, por meio da pregação. Nós bendizemos ao Senhor e te agradecemos por esta palavra que é bendita. Ela tem transformado a vida de pessoas ao longo dos séculos. Desde a criação é a tua palavra que nos transforma e não tem sido diferente aqui e não é diferente hoje. Por isso pedimos a ajuda do Senhor para entendermos essa palavra e também para aplicarmos ao nosso coração as verdades aqui contidas nesse texto. Fala conosco, então, em nome de Jesus. Amém. Eu preciso, em primeiro lugar, irmãos, dizer que o motivo pelo qual eu escolhi esse texto é que ele me veio essa semana muitas vezes por meio de algumas falas de algumas pessoas. Na nossa célula, na terça-feira, discutimos sobre essa expressão quente e frio, ser morno. Durante a semana, também eu ouvi essa expressão de algumas pessoas. E um dia, sim, para terminar, foi sábado. Não, sábado foi uma sexta-feira. Eu estava esboçando, estudando, lendo um pouco sobre esse texto,
e eu estava com a televisão ligada. Eu me lembro que eu peguei, não era nem o momento em que eu estava preparando a mensagem, não. Mas como eu tenho algumas Bíblias aqui no meu celular, eu estava vendo um filme, eu estava vendo televisão e falei, vou dar uma olhada em alguns comentaristas sobre esse texto. E aí troquei de canal e ia começar um filme. Falei, vou ver esse filme. O nome do filme era Apocalipse. Aí eu falei, peraí. Então tá, deixa eu ver isso aqui melhor e depois eu vou orar e vou discernir o que Deus está querendo falar. Mas, então, resolvi falar sobre esse texto que fala a respeito da igreja de Laodiceia. Essa carta à igreja de Laodiceia é uma das 7 cartas que Jesus Cristo orienta que João escrevesse lá na visão que teve na ilha de Pátimos, quando João escreve o Apocalipse. Ele é orientado por Cristo a escrever coisas que estavam por acontecer e coisas que estavam acontecendo também, particularmente essas 7 cartas, que vão até o final do capítulo 3, as 7 igrejas da Ásia Menor, elas dizem respeito a um contexto daquele momento. Alguns teólogos vão dizer que elas também têm uma interpretação futurista, ou seja, em alguma medida, elas simbolizam as diversas etapas que a igreja enfrentaria ao longo da história até o fim. Há quem diga que Laodiceia é a igreja dos últimos tempos, uma igreja morna, uma igreja sem utilidade. Particularmente, eu acredito que a interpretação correta não é a futurista, mas nós devemos entender o contexto, o texto à luz do seu contexto e fazer as aplicações necessárias à nossa vida. Isso vai fazer com que qualquer uma das cartas, das 7, e qualquer um outro texto bíblico diga respeito à vida da igreja em qualquer tempo. Por isso que eu acredito que essa palavra hoje fala para nós, e não é aqui um sermão de carapuça, não é um texto que está falando a respeito, não penso assim hoje, nesse momento, Deus está mandando um recado para a nossa igreja. Nem vou dizer para você, Deus está mandando um recado para a igreja tal, que talvez você identifique, essa é a igreja tal, daquele pessoal assim assado. Mas, como diz Russell Norman Champlin, pastor batista, teólogo já falecido, ele diz que simbolicamente devemos entender que a igreja que merece ser vomitada da boca de Cristo pode ser qualquer igreja, qualquer denominação, qualquer indivíduo que encontrou satisfação em uma coisa que não seja o Senhor. Portanto, é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. E aí vamos para o texto. Vamos para o texto para a gente meditar sobre isso. Como eu disse já para vocês, essa é uma das 7 cartas, é a última delas. E a ordem do Senhor Jesus é ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. Apenas a título de informação, não vou entrar nessa discussão, quem é o anjo da igreja. As interpretações são diversas, pelo menos 2 existem, são que o anjo da igreja é o pastor da igreja. E outros acreditam que o anjo da igreja aqui
é, de fato, um ser espiritual, um anjo, que guardava determinada área e, particularmente, estava sobre a igreja de Laodiceia. São essas duas opções que se tem, e discussões diversas para se entender tanto de um lado quanto de outro. Mas o ponto é que a carta é endereçada à igreja que estava numa cidade chamada Laodiceia. E para a gente entender essa carta e entender as suas expressões, é preciso que a gente compreenda algumas características da cidade de Laodiceia. Por exemplo, em primeiro lugar, do seu aspecto histórico, Laodiceia é uma cidade que recebeu seu nome no período intertestamentário, um pouco há uns 200 anos, 300 anos talvez antes de Cristo, 150 a 200 anos antes de Cristo. Antíoco II havia batizado essa igreja com o nome da sua esposa, Laodicé. E essa cidade, cujo nome é Laodiceia, tem no seu nome um significado muito peculiar. A palavra laos, no grego, significa povo, de que é o substantivo justiça. Laodiceia era a cidade da justiça do povo. Era uma cidade que tinha como seu sistema de governo a democracia. E, como tal, era uma cidade que tinha certo orgulho de que suas decisões eram sempre decisões acertadas, que levavam em consideração o máximo de ponderações acerca das pessoas. Havia uma certa, vou usar uma palavra feia para caramba, bíblica, jactância, isto é, uma presunção. Eles tinham a presunção de serem aquelas pessoas capazes culturalmente, intelectualmente, ideologicamente, de fazer as escolhas e as decisões acertadas. Fora isso, no seu aspecto geográfico, Laodiceia era uma cidade que ficava a 14 quilômetros de uma cidade ao norte chamada Hierápolis, que era uma cidade que possuía fontes termais, água quente, tipo Caldas Novas lá, onde a família de Simone mora. Luiz Eduardo e Simone já moraram com as crianças, Sarinha hoje está lá. Eu tive a oportunidade de ir lá uma vez sozinho, depois fomos de carro, eu e a Alessandra, e eu me lembro que, nessa última vez, a gente foi para o Lagoa. Lagoa é um parque, tudo lá é água quente, né? Mas o Lagoa, a gente ainda encontrava uma água mais morninha, mas eu me lembro que da vez que eu fui lá, eu fui para o de Roma. Gente, é assim, sabe o que é uma hora você pedir assim, pelo amor de Deus, tem algum lugar nesse mundo que tem água fria para você tomar um banho? Eu já não aguentava mais, tudo era água quente, né? Eu sei que é o sonho de consumo de muita gente, entrar ali, ficar até amolecer, e quase que a carne sair dos ossos, né? Mas E as suas propriedades eram medicinais na cidade de Hierápolis. Hierápolis tinha água quente, e essas águas quentes eram fontes termais, onde idosos que tinham problemas reumáticos eram enviados para aquele lugar. Algumas pessoas com problemas de pele também iam para aquele lugar. E, ao mesmo tempo, Laodiceia ficava a 16 quilômetros ao sul de uma cidade chamada Colossos. Colossos era uma espécie de Teresópolis. As pessoas que tinham recurso financeiro tinham casa de verão, veraneio em Colossos, porque Colossos era uma cidade que tinha cachoeira, água fria, fonte de água fria. Portanto, Laodiceia ficava no meio do caminho. As águas que chegavam em Laodiceia chegavam por meio de dutos. E, via de regra, ou elas vinham de Hierápolis, só que saíam quentes de Hierápolis e chegavam mornas já,
saturadas de carbonato de cálcio, inclusive uma água ruim, pesada para se beber, que dava náuseas, ou mesmo quando se unia água que vinha de Colossos com Hierápolis, e a água, então, ali se misturava, como a gente diz, né, temperava a água, e ela ficava morninha para chegar em Laodiceia. Laodiceia era uma cidade que não tinha nem a água quente e nem a água fria. E do seu aspecto econômico, também tendo a ver com questão geográfica, Laodiceia ficava numa espécie de caminho, uma rota comercial muito importante da época. Isso fez com que uma forte comunidade judaica se ascendesse naquele lugar. Posteriormente, a igreja nasce naquele lugar, e dentro de uma cultura abastada economicamente. Ali, por exemplo, eles tinham em Laodiceia o templo do deus Asclépios, ou, na medicina, conhecido como Esculápio. Ali havia uma faculdade de medicina que tinha como o seu carro-chefe a propriedade oftalmológica. A oftalmologia em Laodiceia era avançada, existia uma espécie de pó, chamado de pó frígio, com o qual se fazia uma espécie de colírio ou água boricada, que se tratava da visão das pessoas. Quem estava com problema de visão, possivelmente ia a Laodiceia e ali experimentava um tratamento curativo para o seu problema de vista. Fora isso, havia o desenvolvimento de uma cultura de animais de lã negra, que era uma espécie de linho especial que eles tinham naquele lugar, que também afluíam muitas pessoas para lá para poder comprar esse tipo de material. Laodiceia tornou-se uma cidade rica, de pessoas intelectualmente capazes, um polo têxtil importante, com uma faculdade de medicina especial, e fora isso, não bastasse tudo isso, Laodiceia tinha se tornado tão poderosa que décadas antes havia sido destruída por um terremoto e recusou o auxílio do Império Romano na sua reconstrução, tamanha era a quantidade de recursos que possuíam. Essa semana nós vimos aí Rio Bonito do Iguaçu, lá no Paraná, uma cidade do interior do Paraná, poucos dias atrás, em função daquele tornado de categoria 3 que passou por lá, devastou a cidade. O governador do estado, Ratinho Júnior, decretou estado de calamidade para poder conseguir os recursos federais necessários para a reconstrução da cidade. 80% das construções da cidade foram destruídas. 80% das casas e comércios foram destruídos na cidade de Rio Bonito do Iguaçu há 4 dias atrás. Laodiceia havia sido destruída por um terremoto e se reergueu sozinha, sem auxílio do império, porque possuía uma quantidade de recursos enorme. E assim, naquele lugar, a comunidade cristã que cresce ali uma igreja rica, numa cidade rica e abastada, convencida de sua importância, orgulhosa de sua capacidade de governo e justiça, pomposa socialmente, mas, em função de tudo isso, uma igreja que havia perdido a sua funcionalidade. Fora repreendida por Jesus, pois tinha se tornado uma igreja inútil. E isso se dá porque Jesus diz para ela: conheço as tuas obras, que nem és fria nem quente.
Você já ouviu essa expressão algumas vezes, né? É melhor ser frio ou quente. Melhor uma coisa ou outra, ou 8 ou 80. Ou você é crente fervoroso, ou é melhor estar no mundo de vez. Meio do caminho é a pior coisa para Deus. Muito embora a gente fale isso, não é isso que o texto quer dizer. Porque frio e quente aqui são duas virtudes. Frio aqui não é ser frio espiritualmente. E quente aqui não é ser quente espiritualmente. Frio e quente são duas virtudes, porque a comparação que Jesus está fazendo aqui, a analogia, é com a questão geográfica de Laodiceia. Para chamar a atenção de Laodiceia por causa da sua condição de autossuficiência, de arrogância, de presunção, de orgulho, Jesus diz, olha, vocês dizem, é interessante a expressão em Laodiceia, no verso de número 17, porque vocês dizem, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Para chamar a atenção desta igreja, Jesus diz, olha, mas em função de não haver necessidade de coisa alguma, vocês se tornaram inúteis. Porque vocês não são frios e vocês não são quentes. Vocês não são frios como Colossos, uma cidade que no verão tem a sua funcionalidade. Quem está com calor passando mal, procura o lugar de refrigério. Vocês não se tornaram como Hierápolis, o lugar das fontes termais curativas, medicinais, que no período da enfermidade, da doença de pele, da doença reumática, onde as pessoas enfermas podem correr para lá e buscar alívio de suas dores, vocês não são quentes. Vocês são água morna. Eu ia brincar aqui, vocês são água de salsicha. Vocês são água morna. Vocês perderam a função de vocês. Quem dera vocês fossem frio ou quente. Você percebe que não tem sentido a gente aplicar a ideia de frio ou quente aqui como coisas antagônicas, ruins e boas? Porque você imagina Jesus dizendo, era melhor você estar desviado logo no mundo. Você imagina isso? Jesus dizendo, olha, eu queria ou que você estivesse dentro da igreja ou logo lá no mundão. Você acha que Jesus... Não. A opção dele é o seguinte, eu espero que você esteja aqui, mas que você tenha funcionalidade, utilidade, seja quente, para ser o lugar de cura para aqueles que buscarem o apoio, seja frio, para que seja o lugar de refrigério para quem busca o refrigério. Mas não seja morno, não perca a sua funcionalidade, porque morno só serve para vomitar. Essa é a chamada de atenção que Jesus dá. E Jesus faz isso por quê? Por que essa igreja chega na sua inutilidade? Ela chega na sua inutilidade por causa da presunção que possuía. Seu orgulho na autossuficiência e na autossatisfação. Esse tinha sido o motivo da sua inutilidade. Era uma igreja que estava satisfeita com si mesma. Eu vou usar a expressão, Laodiceia é a igreja que deixou Jesus do lado de fora da porta. Ela se bastava. Sua vida estava suficiente. Ela estava no controle de tudo. Sua capacidade de juízo, de razão, de definição das questões, de julgamento social era perfeita. Sua riqueza não lhe dava falta de coisa alguma. Tinha uma faculdade de medicina que curava as pessoas. Tinha uma indústria têxtil que vestia os outros. E aí Jesus chama a sua atenção
Para uma igreja que pensava estar plena, Jesus diz: mas vocês estão infelizes. Para uma igreja que pensava ser rica, Jesus diz: são miseráveis. Para uma igreja que pensava ser adornada de um vestido de linho negro, Jesus diz: vocês estão nus. Para uma igreja que pensava ter e dar visão às pessoas, Jesus diz: vocês são cegos. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouros refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Os pontos de orgulho e de autossuficiência de Laodiceia são combatidos e derrubados por Jesus. Achavam-se plenos e abastados, Jesus diz: vocês são infelizes. Achavam-se ricos, Jesus diz: vocês são miseráveis. É interessante, porque a igreja de Filadélfia, que é uma igreja anterior, a igreja de Esmirna, que era uma igreja pobre, Jesus diz que eles são ricos. Mas essa igreja que era rica economicamente, Jesus diz: vocês são miseráveis, vocês são pobres. Porque a questão aqui não é o recurso, não é a riqueza, não é o dinheiro, não é o poder, não é a intelectualidade. O problema aqui é que essas coisas entraram no lugar de Jesus. E aquele povo se tornou autossuficiente. E autossuficiente era um lugar em que Jesus estava do lado de fora da porta. Por isso Jesus vai dizer na sua conversa, no seu discurso para essa igreja: eu estou à porta e bato. Porque de fato tinha sido uma igreja que se tornou autossuficiente. Sua engenharia, sua engenhosidade, seu mecanicismo tinha tomado o lugar de Jesus. Irmãos, tem um monte de coisa que pode tomar o lugar de Jesus na nossa vida. Mas muitas vezes, essa nossa capacidade que a gente desenvolve, seja pelo recurso, seja pelo intelecto, de alguma forma, às vezes a gente bota Jesus para fora da casa. Eu aprendo, eu já aprendi a me virar, eu sei resolver minhas questões, eu sei cuidar da minha própria vida, eu sei fazer os julgamentos adequados, eu não preciso depender de Cristo. Qualquer coisa, como diz Champlin, lá no finalzinho eu coloquei. Simbolicamente devemos entender que a igreja que merece somente ser vomitada da boca de Cristo pode ser qualquer igreja, qualquer denominação ou qualquer indivíduo que encontrou satisfação em qualquer coisa que não seja o Senhor, que se tornou satisfeito, autossuficiente, orgulhoso, presunçoso, de conseguir tocar a sua vida, cuidar de suas coisas sem necessitar de Deus, que foi capaz de criar suas engenhosidades, não apenas eclesiásticas, mas pessoais, familiares, domésticas. E não ter necessidade de Deus, ou pelo menos julgar que não tem, porque é isso o juízo de Laodiceia. Jesus diz: vocês dizem ricos são, mas não são, são miseráveis. Vocês têm a presunção de dar vista, mas vocês são cegos. Vocês têm a presunção de vestir os outros, mas eu aconselho que vocês, ao invés de venderem lã negra, se vistam de linho branco. Olha a expressão que Jesus usa. Porque linho branco
nas Escrituras tem a ver com a ideia de justiça plena, de santidade. Essa é uma justiça que ninguém consegue alcançar pela sua capacidade pessoal. Essa é uma justiça que um ser humano só consegue alcançar pela graça de Deus em Cristo. É a justificação pela fé. É aquele que se entrega, abre o seu coração para receber a justiça perfeita de Cristo. Porque não há um justo, nenhum sequer. Não há quem faça o bem e nunca peque. Não há um ser humano que possa bater no peito e dizer, eu sou justo, muito justo, justíssimo. Então, Jesus usa de analogia. Vocês estão achando tudo isso, mas vocês estão carentes de mim. Vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Uma igreja que pensava estar plena e era infeliz. Pensava ser rica, mas era miserável. Se achava segura economicamente, mas deveria investir em riqueza espiritual. Pensava ser adornada de um vestido negro, mas estava nua. E sua capacidade democrática de justiça lhe dava a presunção de ser muito bem vestida, mas precisava da verdadeira justiça, a vestimenta de linho branco. Pensava dar visão às pessoas, mas era cega. Se achava orgulhosa por dar visão aos outros, mas precisava obter a verdadeira visão espiritual. Jesus, então, repreende essa igreja. E ao repreender essa igreja, Jesus pode estar repreendendo qualquer igreja, qualquer denominação e qualquer indivíduo. Talvez Jesus esteja a repreender a nós, individualmente, a uns mais do que a outros, ou a todos igualmente nessa manhã. Mas essa é a repreensão de Jesus à sua igreja. Ele diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Jesus, então, chama a atenção dessa igreja para retornar ao seu caminho. Essa repreensão, eu quero destacar aqui, em primeiro lugar, uma repreensão. Essa repreensão é uma demonstração de amor. E é uma demonstração de amor de Cristo por sua igreja. Às vezes a gente lê esse texto porque os teólogos dizem o seguinte, Laodiceia é, das 7 igrejas, a única que não recebe de Jesus uma palavra boa. É a única que só recebe uma repreensão, uma repreensão severa. Mas também é a única que recebe como promessa de sua vitória um ponto que não está em nenhuma das outras. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono. Nenhuma outra experimenta uma promessa tão magnífica, porque nenhuma outra também é chamada a atenção de forma tão severa. Isso é uma demonstração do amor de Cristo por sua igreja. É o que ele diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Apesar da repreensão e da disciplina não ser agradável, o escritor aos Hebreus fala sobre isso no momento em que a gente a recebe, mas ela redunda, ela termina, ela tem como finalidade a transformação da nossa vida. E aqui não é diferente. Talvez a gente pudesse pensar, lendo aqui, com o óculos de que Jesus dá um pau terrível na igreja de Laodiceia. Ele já abandonou, ele não quer mais nem saber desse povo. Mas não é isso que acontece. A repreensão é uma demonstração do seu amor. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Apesar da igreja de Laodiceia
estar vivendo um momento de afastamento e de frieza espiritual, e a frieza espiritual aqui é vista pela mornidão, porque frio e quente é ser quente espiritualmente nesse texto. A frieza espiritual sendo vista pela mornidão, contudo, Jesus ama a sua igreja. E Ele está chamando a atenção porque ama. A repreensão do Senhor para a nossa vida é demonstração do seu amor por nós. E essa repreensão, ela se dá porque, apesar de suas faltas, aquela igreja era uma igreja de Cristo, e Cristo os amava. O escritor aos Hebreus chega a dizer que a gente não deve desfalecer no momento da repreensão, porque Deus disciplina aquele que ama e tem por filho. Aquele que não é disciplinado, contudo, é bastardo, não é filho legítimo, não é filho de Deus. Mas se somos disciplinados pelo Senhor, experimentamos ali uma expressão do seu amor. E ele diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso, isto é, a expressão aqui quer dizer diligente. Seja diligente e arrepende-te. É uma demonstração do amor de Cristo por sua igreja. Chamar de novo. Segundo, a repreensão é para aqueles que têm sensibilidade à voz de Cristo. Jesus não está chamando indistintamente, mas Ele está chamando aquele que ouve. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir. Porque às vezes, no meio de muitas palavras, nem todo mundo ouve. Alguém já diz assim: ouve, mas não escuta. Ou escuta, mas não ouve. Enxerga, mas não vê. A repreensão é para quem tem sensibilidade à voz de Deus. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E essa é a terceira verdade. A repreensão visa dar oportunidade de retornar à comunhão plena com Cristo. Se você ouvir a minha voz hoje, e você abrir a porta, eu entro. Ceio com você, e você comigo. Perceba que a repreensão de Cristo, ela é uma repreensão que visa dar oportunidade a retomar a caminhada no mesmo lugar onde ela parou. Mas é preciso ouvir a voz, e é preciso abrir a porta. Alguém já disse certa vez que o coração humano é uma porta que só tem fechadura pela parte de dentro. Porque Cristo nos chama, Ele bate, mas Ele espera que eu e você tomemos a decisão de abrir essa porta, ao ouvir a sua voz. E aqui, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muito embora o texto esteja falando à igreja, nós já usamos muitas vezes esses textos para evangelizar a pessoa não cristã. Você já ouviu isso, né? Ó, Jesus está à porta, vê se você abre aí, né? Entrega a sua vida a Jesus. Jesus não é um texto de evangelismo, se a gente puder dizer assim, é um evangelismo para os de dentro, porque ele está escrevendo à igreja, ele está escrevendo a gente crente, ele está escrevendo a quem já era dele, mas que por alguma circunstância o colocou para fora da porta, o deixou do lado de fora.
pela sua autossuficiência, as circunstâncias da vida foram simplesmente enxotando Cristo mais para longe. E ele foi ficando para o lado de fora. Mas deixa eu falar para você, eu não posso deixar de ver aqui um elemento que pode se converter também numa chamada a quem ainda não é. Porque se por um lado Cristo repreende e chama a atenção daqueles que de alguma maneira foram colocando ele cada vez mais para longe e a vida está funcionando redondinha pela engenhosidade que se é capaz de fazer, eu não posso deixar de ver uma outra verdade. Que Cristo talvez esteja à porta da sua vida, mesmo, batendo do lado de fora e chamando a sua atenção para Ele. Mesmo você que até hoje não abriu a sua porta, porque essa é uma promessa do Evangelho. É uma promessa de que, quando a gente abre a porta, Ele entra. Quando a gente o convida, Ele ceia conosco. Então eu queria dizer isso para você nessa manhã. Você que se identifica talvez com a sua mornidão espiritual. Olha, irmãos, e grande parte da mornidão espiritual nossa, eu diria, a maior parte, é responsabilidade nossa. É responsabilidade nossa. Sabe por quê que é responsabilidade nossa? Porque você imagina aqui comigo, alguém, se você for começar a fazer uma atividade física, vou começar minhas atividades físicas amanhã, segunda-feira, você diz assim para você, você vai ter vontade de fazer? Não. Seu corpo está acostumado a fazer? Não. Seu corpo vai lutar para manter uma coisa chamada homeostase, que é a sua condição de tranquilidade. Chega ali naquele padrão. Ele não gosta de sair da zona de conforto. Nosso corpo não gosta. Então, ele vai lutar para fazer você desistir. Você vai começar a fazer atividade, ele vai cansar. Você vai começar a fazer uma coisa, ele não vai querer. Você vai regular a alimentação, ele quer mais carboidrato. Ele vai começar a lutar contra você. Só que você só atinge aquele estágio do seu corpo sentir a necessidade da atividade quando você cria nele um hábito. É quando você cria nele o hábito. E aí é ele que não quer mais ficar deitado às 6 horas da manhã. É ele que, quando você abre o olho, diz assim, levanta, não consegue mais ficar ali. É ele que não consegue mais comer aqueles negócios que fazem mal, porque ele começa a ficar indisposto. Mas para você chegar lá, você precisa de um investimento. E eu vou dizer para vocês, irmãos, sem sombra de dúvidas, parte da nossa mornidão espiritual, a grande parte, é fruto das nossas escolhas e das nossas decisões. Porque a gente tem a capacidade de cultuar a Deus, bendizer o nome do Senhor, mas a gente não faz. A gente tem o tempo de orar, mas a gente não ora. Nosso corpo, nosso condicionamento gosta de tudo, mas às vezes está gostando muito pouco das coisas de Deus. A gente poderia dizer aí várias questões. E, por favor, entendam, sem ser sermão de carapuça, sem ser um sermão acusatório, mas um sermão que vale para todos nós. Na época de Malaquias, a denúncia de Deus por meio do profeta era que tanto sacerdotes quanto o povo estavam dizendo, que canseira servir ao Senhor. O povo já não tinha mais prazer em estar na presença de Deus. Não tinha mais alegria. Não tinha mais expectativa.
Ninguém mais tinha expectativa. Ninguém mais tinha expectativa de fazer as coisas de Deus. Ora, se o corpo precisa de uma atividade regular, para ele se acostumar, para ele passar a desejar, por que a gente acha que, espiritualmente falando, a gente não precisa investir na nossa vida? Sair da zona de conforto, se esforçar para isso, para que isso se torne um hábito, para que isso transforme a vida da gente, para que isso mude a nossa realidade. E aí a gente vê a pessoa reclamando, olha, eu estou frio, as coisas estão difíceis. Porque, olha só, vida difícil para todo mundo é. Para todo mundo é. Adversidade na vida todo mundo tem. Seja ela uma crise financeira, familiar, com os filhos, com o marido, com a esposa, no trabalho, uma questão de saúde, todos nós passamos. Isso não muda. E, às vezes, a oração do pastor, a oração da igreja, a oração dos irmãos, a sua oração não resolve. O que muda é a condição espiritual em que nós estamos. Resiliência, perseverança, prontidão. Porque é nas lutas que a gente vai saber se está de pé ou não. É nas lutas que a gente vai saber se a gente tem uma fé goiabada, aquela coisa mole que se esvai, que se aperta. Fé goiabada. Se for cascão, é mais durinha. Mas o que muda a vida de uma pessoa é a sua condição. E a pessoa mais responsável pela sua condição espiritual é você. Sou eu. E sabe o que a gente faz para isso? Nada. A gente espera, terceiriza. Então entenda o que eu vou falar. Eu vou falar de forma genérica, isso aqui não é... Mais uma vez eu digo isso para vocês, em nome de Jesus, me entendam. É genérico mesmo que eu estou falando. Porque é o que acontece aqui, o que você já fez, o que eu já fiz, o que acontece em qualquer lugar e que muita gente já fez e faz e vai fazer hoje à noite, uns vão fazer, outros não. Então, às vezes, a gente tem a oportunidade de estar na presença de Deus fervorosamente, mas a gente não está. A gente deve criar uma expectativa no coração para estar ali com o coração voltado para Deus, mas não faz. A gente deveria ter atenção e ouvir a sua voz, mas a gente está brincando. É assim, gente. Com você, comigo. Quem é o maior responsável pela sua espiritualidade? Quem é que vai fortalecer você espiritualmente? Aí depois as pessoas dizem assim, não, mas essa situação tá me tirando do eixo. Jesus nunca disse que ia tirar a situação da gente. Nunca disse que ia nos aliviar de todas as circunstâncias. A vida cristã nos propõe sermos fortes para suportarmos as situações adversas da vida, porque elas virão. Elas são uma realidade da vida de qualquer pessoa, crente e não crente. E às vezes, quanto mais crente, mais difíceis são essas realidades. E eu às vezes vejo e ouço, e atendo e converso, a reclamação da espiritualidade, da fraqueza. Quem é que vai te fazer forte? É a minha oração? A do pastor Luiz Eduardo pode até ser, a minha eu tenho certeza que não é. Quem é que vai te fazer forte? É você que vai se fazer forte. Mas cadê a nossa expectativa? Cadê a nossa funcionalidade? Cadê o nosso quente ou frio, que quente e frio é quente, quente? Mas quando a gente tem a oportunidade, não faz, não busca, não quer.
ser zeloso, ser diligente, arrepende-te. Busca com diligência, a gente tem preguiça até para se arrepender. A gente tem preguiça até de investigar o que é que nos está deixando mal e fraco. Mas a repreensão é por amor. É demonstração de amor. A repreensão é para aqueles que têm sensibilidade à voz de Cristo. A repreensão visa dar oportunidade de retomar a comunhão, ou seja, ela é propositiva, proativa, não é negativa, positiva, não negativa. E a repreensão é tanto essas coisas que ela é sucedida por uma promessa que não tem em nenhum outro lugar. A promessa ao vencedor é a mais elevada de todas: darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. A igreja que estava prestes a ser vomitada, agora é convidada ao trono. Esse é o poder do arrependimento verdadeiro, do arrependimento diligente. Cear com Cristo, estar com Cristo, sentar-se ao trono com Ele. Laodiceia, irmãos, termino aqui, é um alerta para nós. É um alerta de que é possível estar cercado de conforto, mas espiritualmente falido. É um alerta de que é possível ter riquezas materiais, mas ser um miserável espiritualmente e estar nu diante de Deus. É um alerta de que é possível se achar muito correto e justo socialmente, mas está extremamente necessitado da justiça divina. É um alerta de que é possível se achar o detentor de uma grande visão, mas estar plenamente cego espiritualmente. O único caminho de volta é abrir a porta e aceitar o convite de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos ficar de pé. Senhor, nós louvamos o Teu nome nesta manhã. Tua palavra é bendita e nos desafia. Tua palavra não necessariamente expõe aqui um erro que estejamos cometendo, mas expõe um erro que podemos cometer. Nos ajuda, Senhor, a termos sensibilidade no nosso coração, em ouvirmos a Tua voz. Porque, na verdade, do erro nós não estamos livres. Nossa natureza é caída, é miserável. Por vezes nós tropeçamos. Por vezes, Senhor, nós não realizamos aquilo que deveria ser realizado. Por vezes nós nos enquadramos nos erros aqui que nós denunciamos. Mas dá-nos sensibilidade para ouvir a Tua batida à porta, quando porventura isso acontecer. Sim, Pai. Que nessa manhã, Senhor, nossos ouvidos estejam sensíveis e nós possamos abrir essa porta. Essa porta que, segundo alguns dizem, tem chave por dentro, que é nosso coração, nossa mente, o nosso ser, que é aberta pelo reconhecimento de que sem o Senhor, sem a Sua graça, sem as Tuas riquezas, nós somos miseráveis. Não há riqueza nesse mundo mais importante, maior do que a riqueza de ser filho de Deus.
de ter os pecados lavados e remidos no sangue do Cordeiro e ser vestido de vestes brancas de santidade. Não pela justiça pessoal, não pela nossa capacidade intelectual, social, cidadã, mas pela graça do Senhor. Nessa manhã, Senhor, dá-nos ouvidos sensíveis para ouvirmos a Tua voz, porque o Senhor está à porta e bate. Em nome de Jesus, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor,